Bem-vindas ao Deixa Ela Falar, um podcast da Deixa Ela Treinar. Hoje a gente tem um tema muito diferente para falar por aqui, mas é com alguém que você já conhece. Meu nome é Mirella Polato, eu sou responsável pelo marketing da Deixa Ela Treinar e também aqui do podcast, junto com a Fernanda. E a gente vai falar um pouquinho sobre a história da Deixa Ela Treinar e principalmente da trajetória da Fernanda como mulher, mãe e empreendedora e trazer uma mensagem muito bacana para a gente fechar 2025 e começar 2026 com tudo. E antes da gente começar, não esquece de curtir esse episódio, compartilhar com uma amiga que também está empreendendo, passando por vários desafios na vida de mulher adulta e se inscrever no nosso canal. Então vamos lá, a apresentação da nossa convidada de hoje, que é mais do que especial. Tá nervosa de ser a nossa entrevistada? Ai, meu Deus, eu tô um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Então vamos lá, ó. Hoje a nossa convidada é alguém que você já conhece e esse é o nosso episódio reverso, que é muito legal. A Fernanda Dias Coelho é doutoranda em Educação Física, empreendedora, mãe e fundadora da Deixa Ela Treinar. Uma marca que nasceu dentro do universo do esporte e cresceu para se tornar uma comunidade de mulheres empoderadas, não somente no esporte, né, Fernanda? Isso mesmo, pra vida. Ao longo da sua trajetória, a Fernanda conciliou maternidade, formação acadêmica, trabalho com atividade física e empreendedorismo, passou pelo Shark Tank Brasil, essa história é muito legal, conquistou visibilidade nacional, levou a marca para grandes projetos, incluindo patrocínio de grandes times no futebol feminino, como o Vasco, por exemplo, e entendeu que o impacto do esporte na vida das mulheres vai muito além de um produto. Hoje, o Deixa Ela Falar representa Deixa Ela Treinar representa segurança, pertencimento, saúde e voz feminina no esporte. Fernanda, hoje quem vai falar pra gente um pouquinho da sua história é você. Seja muito bem-vinda ao seu podcast. Obrigada, Mirella. Tô muito feliz de você ter topado essa ideia do podcast reverso. Eu acho que ele cabe muito pra gente encerrar esse ano de 2025, né? Sim. E a gente já dá um start para 2026. Muito obrigada por ter aceitado esse convite de me Ai, eu entrevistar e adoro. a gente fala sobre a deixa. É bom Vamos sair um lá. pouquinho de trás das câmeras e vir contar a sua história, que é sensacional. Muito bom. Então vamos lá. Primeira pergunta de todas, e que eu acho que é a mais importante. Quando você se tornou mãe, ainda muito jovem, durante a sua faculdade, como foi viver a maternidade nesse momento da vida, conciliando estudo, trabalho e os seus sonhos? Bem, vamos lá, Mirella. Lá do início, né? Eu engravidei fazendo faculdade em Viçosa aos 19 anos, no quarto período da Faculdade de Educação Física. Então, eu vejo que essa questão da maternidade veio para mim de uma forma sem planejamento, sem uma programação, como a maioria das pessoas hoje conseguem planejar, né? Então, foram muitas coisas acontecendo num curto espaço de tempo, onde eu tive que me reorganizar. Eu ainda era uma adolescente, estudante, namorava há pouco tempo o pai do meu filho, tinha 2 meses que eu estava namorando ele, já descobri que eu estava grávida. Então, foi um turbilhão, assim. Naquele momento, eu acredito que eu nem sabia o que que estava acontecendo comigo. Hoje, olhando para trás, que eu paro e penso que eu vejo meninas de 19, 20 anos grávidas, que aí sim eu consigo imaginar o que eu passei lá atrás, sabe? Uhum. Então, assim, foi um momento de eu organizar minha vida toda, é claro. Eu fui morar com o pai do Daniel, tivemos essa experiência, né? É, Quando eu dei a notícia para minha família e quando algumas pessoas souberam dessa notícia, foi muito estranho, porque as pessoas acharam que todos os meus sonhos iam ser deixados de lado, né? As pessoas começaram a desacreditar das coisas que eu falava que eu ia conquistar, pelo fato de eu ser muito nova e já Achava que a estar vida com um acabou, né? filho, que a vida acabou e tal. E eu lembro direitinho que no dia que eu voltei para a faculdade para fazer a disciplina, quando acabou minha licença maternidade, eu sou de Juiz de Fora, estava em Viçosa. O professor de fisiologia do exercício falou assim pra mim: Ué, minha filha, o que que você tá fazendo aqui? Eu achei que você fosse desistir. Aí eu falei assim: Poxa, eu acho que agora mais do que nunca eu não posso desistir de nada, porque agora eu tenho um filho, né? E vai me acompanhar pra sempre. Então, eu acho que essa questão dos sonhos, a maternidade, ela só me deu mais força, mais persistência e mais resiliência para encarar as coisas desde muito nova.
É claro que a questão cultural e a questão social, elas carregam uma bagagem muito grande de preconceito, o Uhum. que me atrapalhou muito em questões emocionais. De às vezes duvidar do meu potencial, de às vezes duvidar do quanto que eu era capaz, do meu senso de merecimento às vezes ter sido baixo por muito tempo. Mas hoje, né, depois de bastante tempo de terapia e bastante experiência de vida, e meu filho já grande, o Daniel vai fazer 21, eu percebo a maternidade como uma potência na minha vida que me ajudou muito desde o início, e hoje eu enxergo ela de uma forma totalmente diferente do que eu enxergava antes. Antes ela era carregada de culpa, né, de desmerecimento de muitas coisas, mas hoje para mim a maternidade ela é uma potência. Eu não sei se eu, Fernanda, teria tanta persistência hoje aos 40 anos, se eu não tivesse sido mãe tão jovem, entendeu? Então, em nenhum momento você sentiu, por exemplo, que você tinha necessidade de adiar algum sonho seu por conta da maternidade, deixar um pouco mais pra frente, ou isso na verdade foi te moldando, né? Foi fazendo com que você ficasse mais forte pra alcançar tudo mais Isso. rápido. Adiar, com certeza, alguns sonhos a gente acaba adiando, né? Uhum. Sair da casa dos meus pais, né? Na época, tirar uma carteira de motorista. Sempre, o meu filho sempre foi prioridade. Então, vamos supor, esse mês vai sobrar dinheiro para eu tirar minha reabilitação ou todo o meu dinheiro vai ser para pagar a escola do Daniel, o plano de saúde do Daniel? É claro, a mãe, ela acaba muitas das vezes ficando Sacrificando. se sacrificando. E eu comecei esse sacrifício muito cedo e sem o apoio do pai, né? Uhum. Então, assim, sim, houve sim tive que postergar alguns sonhos, mas outros também vieram antes desses que eu tive que jogar pra frente. Fernanda, e como que a prática da atividade física, que é algo que você sempre teve, você cursava o curso de educação física, Uhum. como que você entende a prática da atividade física como um motivador ou como algo que te moldou durante todos esses desafios, não só da maternidade, mas também no empreendedorismo? Então, só depois que eu dei a aula na faculdade, né, de psicologia do esporte, que eu comecei a internalizar a questão do esporte na minha vida também. Eh, eu acho que o esporte, ele ajudou muito na questão da persistência, da resiliência. Antes eu achava que eu era uma pessoa teimosa, mas depois eu fui entender a diferença entre teimosia e persistência. E o esporte me ensinou muito a ter persistência, paciência e resiliência. Então, muitas coisas que eu trago do esporte, eu encaro a minha vida. Então, por exemplo, vai ter dias que você vai correr, você vai estar muito bem, e vai ter dias que você vai correr e você não vai render nada. E a vida, o empreendedorismo também é assim. Vão ter dias que você vai estar super produtiva e vão ter aqueles dias que vão pedir para você, segura um pouco, hoje você não está legal. E entender que você não precisa ser super, hiper, mega produtiva todos os dias. Você pode sim poupar, se poupar, e esse se poupar, ele vai te ajudar a render mais lá na frente. Então, a questão também do flow feeling, né? Que eu vejo que quanto mais focada eu estou nas minhas tarefas e me desligando totalmente da concorrência ou daquelas pessoas de haters, daquelas pessoas que falam que Uhum. estão torcendo pela gente, mas não estão. Quanto mais eu estou concentrada naquela tarefa, né, maior é a chance de dar certo. E no esporte também tem muito isso. Se você vê os atletas, né, às vezes eu entrava em alguma competição de beach tênis, em alguma corrida, e eu tivesse focada em mim, naquele resultado, eu podia ter gente gritando do lado de fora, torcida adversária, que se eu tivesse focada naquilo dali, aquilo que está em volta de mim não iria abalar. Isso no Uhum. esporte chama de flow feeling. Ah, que massa, eu não Na sabia. psicologia do esporte, se você for ver os grandes atletas, né, de alta performance também, principalmente de esportes individuais, eles usam muito essa questão do flow. Uhum. Eles não estão ligando para o que os concorrentes estão falando, né? A gente tem o Henrique Avancini no Brasil, que é do mountain bike muito forte, que ele era muito focado nisso. Embora tinha o adversário dele que ficava na cabeça dele o tempo todo quando ele estava disputando alguma posição, ele sempre lembrava: olha, eu não posso, ele está tentando me distrair, eu não posso me distrair, senão eu vou perder meu foco e vou desistir do meu objetivo. Então eu trago muito isso. E no momento de vida que eu tô também, eu voltei a correr há pouco tempo. Então,
Antes eu corria para ganhar. Agora eu tô correndo para eu simplesmente manter o que eu posso, Fernanda, dentro da minha realidade hoje. E isso está me trazendo um alívio gigantesco em termos de pressão, em termos de gostar do esporte como prazer, estilo de vida e qualidade de vida, e não como algo de uma superação, mostrar para os outros que eu sou Uhum. capaz e tal, que era algo que eu carregava lá de trás, de alguns traumas, e Sim. que às vezes as pessoas entram muito nessa, né? E acabam esquecendo de olhar para elas mesmas, né? Você acha que essa conclusão que você chegou hoje da sua relação com o esporte tem a ver com o processo que você passou do burnout? Porque quando eu passei por isso, eu aprendi que a vida de empreender e a vida do esporte, no esporte, ela pode e deve andar muito junto. Então, para mim, foi muito regulador. E isso é exatamente o que você falou: entender sobre disciplina, né? O esporte te ajuda a pensar sobre persistência e disciplina, que é uma coisa que a gente arrasta para outras fases da vida. E no processo do burnout foi basicamente também uma das coisas que me salvou muito, porque eu tinha largado um pouco do esporte. Então, quando eu voltei, pensando nisso, nas minhas limitações, isso me ajudou muito. Foi assim para você também? Como Com é que foi a sua certeza. relação com o esporte na época do burnout? Uhum, com certeza. A questão do burnout, ela veio muito forte por um excesso de querer performar sempre muito bem, corresponder muito às expectativas dos outros e às vezes nem sempre corresponder às minhas expectativas. Então, depois que eu comecei a olhar e perguntar, peraí, por que que eu tenho que ser boa em tudo, excelente em tudo, falar sim para tudo, se isso daí não tá me trazendo, não tá me fazendo bem? Então, e depois eu fui entender por que que eu queria tanto ganhar, por que que eu queria tanto pódio, porque então veio muito desse processo do reconhecimento, que acabou afetando também o meu trabalho. Uhum. Porque, e acabou me tirando do doutorado por um tempo. E daí, quando você coloca muita energia numa coisa que você quer muito, acaba que chega uma hora que transborda, você não consegue dar conta. Porque você quer ser boa em tudo, você quer ser excelente em tudo. Então, depois do burnout, diz que tem uma mola lá embaixo, né? Quando a gente Uhum. entra em burnout, tem depressão também. E aí você volta, tipo assim, cara, eu já sei o que que tem lá no fundo do poço, eu não quero voltar pra lá. Então, o que que eu posso fazer? Onde eu errei? Então, hoje eu me permito descansar sem me sentir culpada. Hoje, por exemplo, tá chovendo, não para de chover, eu tinha que correr. Cara, paciência, se não der pra eu correr, beleza, vou a academia que eu malho tá, sofreu com a enchente, coitado. Uhum. Então, se der, ok. Se não der, cara, amanhã eu posso correr, entendeu? Tem dias que eu vou poder fazer. Tem dias que a planilha são 10 quilômetros correndo. Às vezes eu não vou conseguir fazer os 10. Cara, se eu conseguir fazer os 8 correndo e completar os 2 andando, tá bom também, né? Porque é o Sim. processo, que é a construção. Então, na prova, sim, aí sim eu posso tentar performar um pouco melhor. Mas no meu dia a dia, eu posso muito bem pegar leve comigo, né? Sim. E falando ainda do burnout, é uma curiosidade, né? Você sempre teve que conciliar a rotina de trabalho, que é pesada, né, para uma mulher que empreende, a maternidade solo, que também exige muito, né? E como que foi para você entender nesse turbilhão de coisas que você estava passando pelo burnout? Então, a verdade eu fui entender quando eu não saí da cama. Num dia que eu não levantei da cama, eu não parava de chorar e eu não sabia o que estava acontecendo. Os sinais já vinham vindo. Só Uhum. que, como a gente que passa por esse processo, né, tá acostumada a sempre, é só mais um problema, eu vou dar conta, isso não é nada, né, e tal. Escuta das pessoas, nossa, como você é forte, você é guerreira, você dá conta de tudo, quando na verdade o que a gente menos quer escutar é isso. Uhum. Então, eu entendi que eu estava nesse processo de burnout no dia que eu fui parar no hospital. E daí o médico falou: ou você para, ou você vai piorar. E daí, quando eu parei, que eu vi o quanto de mensagem que chegava no meu celular diariamente, o quanto de coisa que deixava de acontecer quando eu parava, eu falei assim: de fato, eu tô num processo de que eu preciso de pausa e eu preciso de descanso. Mas o mais difícil é você parar de fato quando você está acostumada que tudo dependa de você. Uhum. E daí, com o burnout, eu aprendi a delegar, eu aprendi a colocar limite nas pessoas, a falar não.
e entender que, cara, eu não preciso dar conta de tudo, eu tenho que dar conta daquilo que é mais importante pra mim. Nesse processo, em algum momento você sentiu culpa de estar passando por isso e aí você começar a entender, e essa fase de delegar e de fazer todas essas limitações que com certeza fizeram você passar por isso de uma forma mais saudável, em algum momento você sentiu culpa? Tipo, nossa, eu poderia estar fazendo isso, eu já fiz tanto. Por que que agora eu não Uhum. faço? Você que chegou a sentir isso? Não foi culpa, Mirella, foi vergonha. Acredita? Vergonha de ter que tomar um medicamento psiquiátrico, de ter que falar para as pessoas que eu estava passando por um processo de depressão, porque nem todo mundo entende. Porque a depressão, você fala, olha, hoje eu não posso, mas tipo assim, cara, você não tá com um braço quebrado, você não tá com uma perna quebrada, como assim você não pode? Isso é frescura. Entendeu? Uhum. Então, eu acho que foi mais essa questão da vergonha até eu começar a internalizar o que que era, e eu comecei a entender as outras pessoas que já tinham relatado que tinham, e eu comecei a exercitar mais minha empatia por elas. Mas a culpa, não, eu não senti. Eu me senti envergonhada de, às vezes, tipo, eu tenho uma investidora, de falar assim, poxa, isso eu não vou dar conta mais de fazer, isso não dá para eu fazer. Eu Uhum. sumi um tempo, né, de São Paulo e tal, e aí eu me sentia um pouco envergonhada, mas culpada não, mas me ensinou a delegar para as outras pessoas, Sim. a querer parar de que tudo seja perfeito, tudo saia do meu jeito e ter mais confiança nos outros. Então, assim, hoje eu olho isso como algo que foi uma virada de chave, assim, na minha vida. E quando eu vejo algumas pessoas que ainda não enxergaram isso, cara, se poupe e tal, eu tenho uma certa compaixão, assim, por Uhum. elas e espero que um dia elas não passem por isso. Quando você passou por isso, já tinha quanto tempo de deixar ela treinar? Tinha que eu tinha oficial tinha de CNPJ aberto 3 anos, e de Uhum. Shark Tank 2 e de investimento da Carol 1 ano e meio. Então Foi vamos logo que falar a um gente pouquinho agora da patrocinou o deixa. Vasco. Vamos voltar 3 anos agora. Bom, Vamos. a Deixa Ela Treinar, ela surgiu de uma situação de assédio. Você já Uhum. contou provavelmente em alguns lugares, mas vamos contar por aqui, detalhe por detalhe, como que Vamos. aconteceu isso e em que momento que você percebeu que aquilo não era um caso isolado, que não tinha sido só com você e que aquilo acontecia com mais frequência. Então, a Deixa Ela Treinar surgiu também a partir de uma situação de assédio que eu sofri treinando. Eu saí para fazer uma trilha num dia, e um caminhoneiro parou, ficou me esperando passar para que ele me parasse e tal. Uhum. Não sei qual era a intenção dele, mas com certeza não era das melhores, né? E nessa época eu estava começando os meus estudos de gênero no doutorado. Inicialmente eu estudava sobre atletas transexuais. Só que até chegar nos atletas transexuais, a gente estuda a história da mulher no esporte também, porque nós somos precursoras dos estudos de gênero. E eu fui me identificando muito com essa questão da incompatibilidade, né, de direitos, de visibilidade, tudo isso. E o esporte, ele é um reflexo da sociedade. Tudo que acontece no esporte, tudo que acontece na sociedade reflete no esporte. As mulheres recebem menos patrocínio na sociedade, as mulheres têm sim menos oportunidades de emprego. As mulheres exercem menos cargos de liderança no esporte, na sociedade é a mesma coisa. A mulher perdeu o patrocínio porque ela é uma atleta e está grávida. Na sociedade uma mulher é mandada embora logo em seguida que ela volta da licença maternidade. Então eu fui ficando inconformada e me sentindo representada por isso. No dia que eu sofri esse assédio, eu fui para a internet, tomei a coragem, porque além de tudo, depois que eu tomei essa coragem, eu vi que muitas mulheres já tinham passado por isso, mas não tinham a coragem de se manifestar. Uhum. E daí eu falei: olha, hoje aconteceu isso, isso e isso. Antes de eu sair de casa, eu tive que falar para minha família onde eu ia, tive que ver se meu filho estava bem, tive que me organizar toda enquanto mulher, porque eu não sei se um homem precisaria falar para todo mundo onde ele vai, compartilhar a localização, ver se o filho estava bem antes dele ir treinar, porque se o filho não está bem, a gente não vai sair para treinar. E daí eu falei assim, e ainda no caminho eu tenho que me preocupar com quem eu vou cruzar e se eu vou conseguir chegar para casa em segurança. E no que eu fiz esse post no Instagram, eu criei uma hashtag e a gente começou a subir essa hashtag nas redes sociais, que era Deixa Ela Treinar.
E aí um monte de mulher começou a usar essa hashtag Deixa Ela Treinar, muito compartilhamento no Instagram nessa época e tal. E daí eu falei assim, nossa, um monte de mulher passa por isso. E aí, na época, eu era coordenadora de uma faculdade de educação física. Tava rolando lá uma campanha entre os alunos e tal, e tinha um fornecedor de meia lá na faculdade, e daí eu criei os 10 pares de meia inicial, né, R$ 150 de investimento inicial, e comecei a vender pelo Instagram essas meias como se fosse um movimento contra Uhum. o assédio das mulheres no esporte. E aí começou a dar certo. E aí, nesse que começou a dar certo, eu sempre fui muito estudiosa e tal. Falei, putz, não vai dar para eu ficar vendendo só meia. Vou ter que vender boné, camisa, viseira e tal. Fui aumentando o mix de produto. Lancei um e-commerce, fui fazer MBA em marketing e gestão de negócios digitais. Procurei o Sebrae e tal. E aí o Sebrae me indicou o Shark Tank, fui parar no Shark Tank de paraquedas, primeira vez que eu fiz inscrição, nem sabia o que era Shark Tank. E aí as coisas começaram a mudar depois do Shark Tank. É uma trajetória e tanto, né? É, Eu costumo bastante. pensar que essas coisas, quando acontecem assim, de um jeito, eu não sabia nem o que que era o Shark Tank, é porque tinha que ser mesmo. Com E estamos certeza. aí pra contar a história. É, Que é isso massa. aí, é o sonho de muita gente. Bom, e nessa questão do assédio, a gente está vivendo agora um momento muito crítico em relação à violência contra a mulher, não só no âmbito doméstico, né, mas em vários lugares. Como que você enxerga o papel das comunidades esportivas, não só femininas, mas como, né, de todos os gêneros, nesse cenário? O que que você acha que essas comunidades conseguem agregar, né, para que a gente consiga melhorar, né, mudar totalmente esse cenário horrível que a gente está vivendo agora? Então, eu sempre, desde quando eu comecei a fazer o doutorado, né, todas as leituras que eu fiz, a gente que estuda essa área, a gente entende que o esporte ele é um fenômeno social e ele é uma ferramenta de transformação social também, porque ele é carregado de valores positivos. Uhum. Os dois maiores eventos no mundo que o mundo inteiro para assistir é a Olimpíada e Copa do Mundo. Então, eu vejo que o esporte, ele é um excelente veículo de comunicação. O papel das comunidades, então, nesse sentido, é comunicar, conscientizar e educar a população através do esporte, usando ele como veículo de transformação social. Diferente de uma manifestação, daquela comunicação extremamente violenta que a gente vê, que polariza as pessoas, né? Que enxerga o feminismo como algo extremamente ruim. E aí não abre margem para uma comunicação clara, assertiva e não violenta. Uhum. Então, hoje eu enxergo muito isso, inclusive com a Deixa Ela Treinar. Já apareceram N convites para a gente se afiliar, né, com política e tal, coisas que não faz sentido nenhum para a gente, que eu acredito que iria trazer uma certa repulsa de todo mundo que acompanha a marca desde o início e tal. E a gente não iria conseguir atingir o nosso objetivo de uma marca que quer educar, conscientizar as pessoas. Então, hoje eu enxergo o esporte como um todo, não só as comunidades, mas a mídia, a imprensa, todo mundo, né? Como essa possibilidade aí de transformar a sociedade usando o esporte como ferramenta. E isso é muito legal, porque a gente vê uma adesão das mulheres, principalmente local aqui em Juiz de Fora, né, do grupo, das mulheres gostam de comunicar sobre isso, gostam de treinar, e a gente vê que elas têm idades diferentes e cenários e em contextos de vida muito diferentes. Então é bem legal, porque impacta realmente, né, todas as mulheres, e eu acho que a gente precisa realmente incentivar. E quando a gente fala sobre essa questão do empoderamento feminino, não só dentro do esporte, a gente pode lembrar também que, infelizmente, existe uma pressão muito grande sobre as mulheres. Como você disse, quando você estava sendo mãe muito jovem, muito medo que, né, Uhum. circulava ali a sua vida naquele momento. Quando você resolveu empreender e criar a Deixa depois dessa situação, Hum. qual foi o maior medo que você sentiu? Nossa, eu vou te falar que eu não tinha noção das coisas, então quando a gente não tem noção das coisas, a gente não Você não tem tem medo. medo. E quando é que você se Isso. deparou com algum medo? Fala, caraca, eu nunca imaginei que isso ia acontecer e agora o que que eu faço? Quando a gente patrocinou o Vasco. Aí eu fiquei com medo. Porque eu falei assim, nossa, agora ferrou.
Agora, a expectativa das pessoas em cima de mim é muito grande. Então, eu não posso vacilar, não pode dar errado. E deu muita coisa errado que quase Ninguém ninguém imagina. sabe, né? Deu em outros times, deram errado, perdi produções inteiras, tive prejuízos. Então, assim, eu acho que conforme vai aumentando a sua responsabilidade, também vai aumentando o medo. Então, eu acho que esse foi o meu maior medo, foi quando a gente patrocinou o Vasco. E até a Carol, minha sócia, me entrevistou no podcast dela. Ela, e o que que você sentiu quando a gente conseguiu patrocinar o Vasco? Eu, medo. Ela olhou pra mim assim, como assim eu tô investindo numa pessoa que tá com medo? Sabe? Mas é justamente isso. Será que eu dou conta? Será? Porque foi tudo, digamos assim, foi tudo muito rápido. Não foi rápido. Mas eu não tinha formação acadêmica de empresa, né? Uhum. De administração de empresas. E eu tive que correr atrás disso tudo muito rápido. É. E eu acho que isso também engatilhou um pouco do meu burnout, porque eu fiz uma faculdade, um MBA e não sei mais quantas pós-graduações, eu acho que em 6 meses, de tanto que eu aprendi de uma hora para E é outra. interessante porque naquele episódio que a gente tem aqui do Deixa Ela Falar com a Natália Fernandes, ela fala exatamente sobre isso, que quando a gente tá nesse cenário de medo, a gente automaticamente se sobrecarrega, né, tentando entender e estudar muito mais Isso. e traz o burnout, com Foi isso certeza. mesmo. E aí eu larguei a bike, eu larguei a corrida, eu larguei o esporte. Eu acordava e dormia todos os dias para trabalhar. E aí sim, eu aprendi. Hoje eu pego o planejamento estratégico de 2026 e tal, tá tudo ok na minha cabeça. Mas com o medo, inclusive, o meu aprendizado foi muito inferior. Hoje eu olho para aquilo e com a bagagem de experiência que eu já tenho, eu falo, nossa, eu acho que agora eu já tô mais segura, acho que eu vou. Medo existe sim, igual a gente vai lançar Uhum. uma coleção em 2026. Tô acompanhando de perto, porque eu sei, eu já sofri as consequências de não acompanhar de perto. Eu tenho medo de dar errado, tenho medo de dar errado. Mas hoje eu tenho uma experiência, uma bagagem que me diminui um pouco esse medo que eu A tenho. insegurança, né, vem muito É. atrelada junto. E traumas, né? A gente carrega um pouquinho de Eu trauma. estava conversando hoje lá na agência, e uma conclusão que eu cheguei sobre o burnout é muito sobre isso, igual você falou da investidora, né, a Carol ficou pensando se valia, né? Tô investindo em alguém com Aham. medo. Eu falo, gente, a gente brinca muito com a questão de ser herdeiro, né? Eu queria ter sido herdeira, mas não era pelo dinheiro, era justamente para alguém me mostrar o caminho das pedras. Pra gente não Sim. se sobrecarregar e falar, ó, senta aqui, você vai fazer assim, assado, você precisa de tanto de faturamento, cliente, dá o caminho. É Eu acho que isso. esse conhecimento, essa segurança vale mais do que qualquer dinheiro. Com certeza, com Isso é certeza. muito louco, né? Muito, muito mesmo. E aí, falando na Carol, o Shark Tank foi um divisor de águas. O que Uhum. que você considera que foi um maior peso, assim, nessa divisão de águas? Foi a visibilidade nacional ou uma mudança, assim, na sua mentalidade enquanto empresária? No primeiro momento, foi uma visibilidade nacional, uma validação. Porque toda vez que a gente inova, igual a Deixa Ela Treinar, é uma marca inovadora, com propósito, né? De pertencimento, com senso de comunidade. Quem é do mercado tradicional ou as mentes mais tradicionais, elas acham que é um delírio. Então as pessoas ficavam me zoando, chamava a marca, ela pode, eu não sei o quê, né? Um monte Os de haters, né? piadinha, exatamente. Então, eu fui muito descredibilizada até ir pro Shark Tank. Quando eu fui pro Shark Tank, parece que validaram que, olha, ela não tá louca, não. O negócio faz sentido, entendeu? Uhum. Só que aí, depois que eu levei os 5 nãos, aí algumas pessoas tiveram certeza que eu tava louca, outras não. Mas o Shark em si trouxe essa questão da visibilidade, validou o negócio, ok. Mas o maior virada de chave foi quando eu recebi depois o investimento. Na verdade, quando eu comecei, antes do investimento, quando eu comecei a frequentar as mentorias da Carol, que aí eu Uhum. comecei e falei assim, nossa, o buraco é mais embaixo, é mais complexo do que eu imaginava. Eu tive que me organizar inteira, montar várias coisas que eu tive que aprender para aí sim estar pronta para receber o investimento. E daí eu entendi por que que eu recebi 5 nãos, porque eu ainda não estava pronta para aquele momento. Eu era muito crua. Se eu recebesse dinheiro naquele momento,
cara, ia ser uma catástrofe, entendeu? E o que que aconteceu entre esses 5 nãos até a Carol se tornar investidora da marca? Como é que foi esse processo? E como que você entendeu que eu imagino que a mentoria da Carol tenha sido muito mais prática do que o que a gente estuda, por exemplo, no MBA, né, nessas coisas Aham. mais teóricas. Então como é que foi esse processo e como foi entender na prática tudo isso que você precisava fazer, assim? O que foi mais Então, valoroso pra você? é, eu acho que foi justamente esse aprendizado, né, do que é ter uma empresa, porque lá do início, né, eu tive que ela aceitou ser minha mentora, né? E aí, ela falava assim, ela me colocou no grupo de WhatsApp de todas as investidas. Uhum. E aí eu falava com a minha psicóloga, olha, eu não desisti, ela tá me vendo aqui todos os dias, então essa mulher tá me vendo ainda, então eu ainda tenho chance. E aí eu fui me destacando muito nas mentorias, porque eu fiquei muito interessada em aprender. Uhum. E o feedback que ela foi recebendo a meu respeito, todos foram sendo muito bons. Então, eu fui atrás de informação, eu busquei informação, eu fiz de fato assim uma faculdade, um MBA, coisas que e depois eu fui perguntando a algumas pessoas que tinham empresa na época, nem elas sabiam direito dessas coisas que eu estava aprendendo. Então, eu acho que foi toda essa. Foi um ano aí ainda entre o meu episódio ao ar e eu receber o investimento que eu fui. Que eu consegui me amadurecer. E além disso, depois também de fechar com a Carol, né? Dela falar assim, ok, quero investir em você, eu ainda aprendi muito com ela sobre negociação. Uhum. Então, foi um aprendizado assim completo, não só em termos de questões empresariais, mas também de crescimento pessoal, sabe. Esse é o maior aprendizado que você leva do Shark ou tem alguma outra coisa que você levou pro coração, assim, que você não esquece? Um dos maiores aprendizados do Shark foi esse sim, e foi a questão de saber escutar feedbacks de pessoas que têm mais experiência e know-how que você, e entender que, cara, eles estão fazendo isso porque eles querem te ajudar de alguma forma, e não pra te ver mal ou te deixar chateada. Então, eu aprendi também que a gente também não precisa ficar escutando o feedback de qualquer pessoa, mas escutar daquelas que realmente valem a pena e estão ali na arena junto com a gente do dia a dia do empreendedorismo, né. Esse é conhecimento que é ouro, né? É a relação que vale Exatamente. ouro. Em que momento, Fernanda, você percebeu que a Deixa Ela Treinar precisava deixar de ser só um produto, né, uma gama de produtos, como era lá no e-commerce, para se tornar uma comunidade, que vai muito além disso? Uhum, uhum. É, eu acho que foi, claro, né, acompanhando as tendências de mercado, que já era essa questão, mas a comunidade ela traz o senso de pertencimento, né? E aí a gente cria os brand lovers, que são as pessoas promotoras da nossa marca. Uhum. E as pessoas elas precisam também vivenciar as experiências com as marcas. Então, eu tinha um monte de clientes que eram fãs da marca, mas a gente também não tinha um lugar de comunicação, da gente interagir, ou algum evento, algo que me aproximasse mais do nosso público. E daí eu falei assim: "Putz, como que eu vou criar uma comunidade? Criando conteúdo, trazendo aproximação através da emoção, conectando as pessoas e tal". Daí veio a ideia do podcast e em seguida da nossa comunidade, né. Então eu acho que veio muito disso, assim, de: "Cara, não é só um produto físico, a gente precisa promover experiência e conexão emocional", e hoje as comunidades elas estão aí para isso. Sim. Na relação que você tem, principalmente com as mulheres participantes da comunidade mais próximas aqui de você, né, na cidade. Como você percebe o impacto real da comunidade na vida delas, assim? É Uhum. uma ferramenta de empoderamento? É uma ferramenta mais social para que elas se conheçam, interajam, treinem juntas? Como que você enxerga esse impacto? Eu acho que para cada perfil que tem ali, Mirella, tem um significado diferente. Por exemplo, quando a gente fez o evento, a minha intenção com o evento foi trazer aquele público que sempre quis se engajar em alguma modalidade e tal, mas nunca tinha tido vivência naquelas para elas poderem escolher, muito por conta da internet que lança as modas. Aposto que tem gente que tá correndo que detesta correr, só que, né, tá todo mundo correndo, então eu vou correr também. Mas então trazer essa questão da oportunidade de vivenciar todas as possibilidades que o nosso corpo é capaz de exercer. Então, mostrar que é um espaço democrático, que tem sim diversas modalidades, ok? Para aquelas, né, que não tinham companhia com quem fazer atividade física, promover essa questão social. Uhum. E também diminuir um pouco a carga de ter que performar sempre 100% da mulher, mas tipo assim,
tá aí, eu posso fazer uma atividade física por prazer e não por uma questão estética, uma pressão cultural e sem culpa. Porque, por exemplo, a minha mãe é de uma geração que se dedicar 1 hora por dia para sua atividade física é um luxo, porque você deixa de estar de cuidar da sua casa ou da sua família para você fazer atividade física? Como assim? Pra Né? gente é tão básico, né? Não, é primordial. Se eu não estiver bem, não tem condições de eu tocar o resto da minha vida, né? E Sim. todas as pessoas que eu convivo no meu dia a dia, estar bem com elas. Então, vem muito nessa questão de tipo, cara, vamos abranger todas as questões, todas as dores. A gente tenta, né? Que as Uhum. mulheres passam dentro do esporte ou para engajar numa rotina de atividade física. E eu acho que a gente vem conseguindo cumprir essa tarefa, né? E quando a gente fala da comunidade, o Deixa Ela Falar é um produto desse pensamento, né? A gente começou a raciocinar como que essa comunidade se materializaria. E aí, nesse projeto do Deixa Ela Falar, você teve contato com inúmeras mulheres, diversas idades, contextos e tudo mais. Qual história que mais te marcou de todas elas, assim? Qual história que você fala, cara, essa daqui eu não esqueço? E aí, não só relacionada ao esporte, assim. Nossa. Dos podcasts, pode ser, É, assim, dos uma podcasts. uma entrevistada que me marcou, assim, tiveram algumas, mas eu acho que o episódio da Lilinha, do Outubro Rosa, ano passado, que a gente Uhum. gravou, que ela falou como que o esporte ajudou ela nesse processo de tratamento do câncer, e hoje a Lilinha está com câncer novamente. Então ela vem falando nas redes sociais dela sobre isso, sobre como ela está conseguindo levar a atividade física e como que um meio Iron, a mentalidade de fazer um meio Iron tá ajudando ela hoje, né, no processo da químio e tal. Então esse foi um que me marcou demais. E um também que foi com a Olivia, que ela me contou de quando eu fui levar meia para ela na casa dela e que eu tava pleiteando a vaga no Shark Tank e ela era uma das que falava assim: "Nossa, essa menina tá viajando e tal". E depois ela me viu lá no Shark Tank e ela falou: "Não, de fato faz sentido tudo que ela falou". Para mim, foram dois episódios que me chamaram muito a atenção. Foi o da Bruna Chaves, que foi o primeiro. Lembra que Uhum. falava muito sobre pessoas Intersexuais. intersexuais. Esse me Uhum. marcou demais. Eu lembro que a Bruna falou, perdão, de crianças que passavam um tempo enorme, anos, sem ter identidade, sem ter registro, por conta de questões ali da medicina com a identificação do que elas tinham. Isso me pegou muito. E o da Salisa Seródio também, que é a história de vida Uhum. dela foi loucura. E hoje em dia ela é uma empresária super Sim, bem-sucedida. Eu acho com bem certeza. bacana. Muito legal. Agora, outra pergunta, que eu acho que essa é mais complexa. Hum. Hoje, o Daniel, seu filho, vai fazer 21 anos. Uhum. E hoje você já tá aí com vários anos de carreira, quando deixa ela treinar, já não sente mais essa necessidade de provar nada pra ninguém. Hoje Uhum. você consegue falar que você se sente uma mulher realizada? Ainda faltam algumas coisas para eu concretizar. Que a pessoa, ela nunca tá satisfeita, né. E eu Hum. acho que isso é uma característica de todo mundo que empreende, assim. Realizada, sim, eu olho para trás e olho hoje para o meu filho, pra Deixa. Outra vez eu até falei assim: "Cara, vou começar um negócio novo". Aí na hora que eu lembrei de tudo que eu passei com a Deixa ela treinar, eu falei: "Ah, melhor não". Então, eu acho que hoje eu me orgulho muito de tudo que eu passei, de como eu lidei com isso, né, o ser humano que eu me tornei e como é gratificante ter educado meu filho, ter, tornado o Daniel como ele é e tal. Me sinto realizada com tudo que eu já fiz, mas eu ainda tenho muitas coisas a realizar, assim, tenho bastante coisa ainda para viver. Tem muitos sonhos. Muitos sonhos. Como você enxerga a Deixa Ela Treinar e o Deixa Ela Falar no próximo ano? Ufa, vem aí várias novidades, vários lançamentos, várias, retornos que a gente deu um tempo do nosso e-commerce, demos um tempo dos licenciamentos de times de futebol, mas 2026 hoje com mais clareza, com mais experiência, com mais bagagem, ele vem carregado aí de tanto novidades quanto resgate de coisas que a gente deu um tempo, mas que agora a gente vai retomar. E para concluir, né, essa trajetória toda, ao longo da sua história, o que que você acha que mudou
e o que não mudou na sua relação da história com o universo do esporte para as mulheres, tá? O que que mudou e o que que não mudou na relação das mulheres com o esporte? O que que mais marca, o que mais chama atenção? Bem, a gente vem, sim, tendo mais visibilidade no esporte feminino, igual, você fala assim, de uma maneira geral, o É, esporte, né? Desde quando eu comecei a deixar ela treinar. isso. Ok. Por exemplo, né, a Copa do Mundo de Futebol Feminino antes não era transmitido em canal aberto e tal, hoje já é transmitido. Desde quando eu comecei a deixar ela treinar no início, não era transmitido, né? Existia um preconceito muito maior com o futebol feminino, principalmente. Hoje isso tá diminuindo aos poucos, embora existam sim alguns haters e tal, mas caiu na internet, né? As pessoas são livres para elas comentarem como elas quiserem. Mas eu acho que a questão ainda do assédio, da violência, é algo que a gente ainda está caminhando muito devagar. É algo que precisa muito ser melhorado. A questão dos patrocínios também. Então, a gente está ainda chegando, tá bem longe, assim, ainda da onde a gente precisa chegar para ter essa questão da igualdade e equidade de gênero. Eu vi times, por exemplo, da Série A do Brasileirão, criando times de futebol feminino simplesmente para cumprir tabela e tal, investiram muito dinheiro quando estava numa gestão antiga, agora chega um outro gestor, tira todo o dinheiro do time feminino, manda todo mundo embora e vamos ter um time aqui só para cumprir tabela. Então, isso ainda me incomoda bastante. Mas os dados vêm mostrando que o esporte feminino movimenta muito dinheiro, movimenta muito a economia. Então, eu espero que um dia, né, os gestores, os clubes, né, os organizadores de grandes eventos entendam esses dados como uma potência também econômica e de incentivo a outras mulheres ingressarem no esporte. E enquanto torcedora vascaína, Uhum. como que você entende a participação das mulheres nas torcidas? Você percebe que tem algum tipo de preconceito ou é igual para todo mundo? Como é que é a relação da Fernanda com a torcida? É igual é na sociedade, vão ter os grupinhos carregados de preconceito, tem lugares que você não pode estar, é a mesma coisa de você ir para um estádio, você não, né? Mas tem as mulheres que se organizam para ir juntas. Eu tô num grupo de WhatsApp aqui que são não sei quantas mil vascaínas e elas estão marcando de ir juntas para o Maracanã assistir a final domingo contra o Corinthians. Então, assim, a gente está criando uma força, né? De tipo de união entre as mulheres. Então, isso é muito legal, assim. É, e aí, tipo, chega uma hora que fica feio pro homem que não encara isso como positivo. Uhum. Ao mesmo tempo que o esporte, que o time ele une, ele é feito para unir, né? A paixão que tá ali pelo time. Tá todo mundo torcendo pela mesma coisa. Qual que é a Todo mundo do diferença mesmo de lado, né? gênero? Exatamente. Então, eu acho que isso que é igual na sociedade. Do mesmo jeito que vão ter coisas que dentro do estádio ou nas torcidas que não é legal você estar, na sociedade também tem, mas as coisas vêm mudando. Isso é massa, né? Eu acho que a Uhum, participação das mulheres no esporte, de qualquer forma, consegue agregar diversos pontos de vista, e eu acho isso muito bacana. muito mesmo. Agora, uma pergunta que sempre fica com curiosidade minha. Se você pudesse dar um conselho para Fernanda de 19 anos, Uhum, sabendo de toda a sua trajetória hoje, o que que você uhum. diria para ela? Ufa. Uhum. Vamos lá. Calma que tudo vai dar certo. É isso, assim, que eu poderia pensar hoje é exatamente isso. Que não adianta eu querer fazer tudo muito rápido, que não adianta eu querer ser boa em tudo e tal, que eu não vou conseguir. Mas que a minha parte eu tô fazendo, então eu posso ficar mais calma, mais tranquila. E é isso que eu carrego hoje mesmo, sabe? É igual o lance da corrida. Vai ter dia, calma, faz só o que tem que fazer. Ou calma, faz o que você tá dando conta de fazer hoje. Antes eu queria dar conta de tudo. Hoje eu já olharia pra mim e falasse assim: calma, você tá fazendo a sua parte, então não tem jeito de dar errado. Entendeu? E é o que eu falo pro meu filho, é o que eu falo hoje pra qualquer outra pessoa que talvez esteja passando pela mesma situação que eu passei, de uma gravidez sem ser planejada, e, enfim. Calma que aos poucos a vida vai dando certo. Tem alguma meta sua para 2026 Hum, que você ainda
Não é sentir insegurança, mas que você cuida, trata ela com um pouco mais de carinho, aquela coisa mais do segredo ainda, porque você precisa completar ela antes de compartilhar? Ou você já tá mais um livro aberto? Não, ainda tem coisas que eu ainda preciso concretizar para depois poder compartilhar. E são coisas que, tipo assim, é realmente melhor você falar depois que elas derem certo. E isso não é só por ser uma meta, né? Eu acho que é um aprendizado da vida, né? Com certeza, com certeza. Isso daí eu aprendi bastante. A só comemorar e contar depois que der certo. Durante a sua carreira, você percebeu que as suas relações interpessoais, não relacionamentos afetivos, né, mas com amigas e amigos, impactaram na sua trajetória de alguma forma, positiva ou negativamente? Sim. Até o meu círculo de amizades hoje é totalmente diferente do círculo de amizades que eu andava antes, né? É porque os assuntos são diferentes. E, na verdade, nem é tanto isso. Eu acho que eu criei grupos para determinados momentos. Eu tenho o grupo Uhum. do esporte, eu tenho o grupo do empreendedorismo, eu tenho o grupo da balada, eu tenho o grupo para falar de futebol, eu tenho o grupo para fazer, para correr. Então, eu acho que a gente vai conseguindo separar os grupos, né? Uhum. E entendendo que cada pessoa tá ali na nossa vida num sentido diferente. Então, hoje eu tenho os grupos que a gente fala de negócio, eu tenho os grupos que eu posso. Eu tenho amigos que foram no Shark que a gente abre um meeting, às vezes, só para chorar as pitangas, e eu tenho o grupo que eu posso falar das coisas que deram certo, e eu tenho o grupo também do esporte para jogar conversa fora e por aí vai. Então, assim. Eu acho que eu consegui organizar todo aquele meu círculo afetivo de uma maneira geral, inclusive com a minha família, até onde eu posso falar determinadas coisas, até onde não, Sim. porque na minha família todo mundo é CLT ou servidor público, então não tinha com quem chorar as pitangas. Fica incompreendida, né? Exatamente. Aí toda Sim. hora que eu falava, nossa, tá difícil e tal, aí minha mãe falava, não, volta da aula em escola pública, volta pra CLT, volta. Quando na verdade eu precisava mesmo era de aquele negócio de herdeira que você falou. É, de alguém pra dar o caminho, né. Mas eu Isso acho que as aí. pessoas falam isso pra gente por ser o caminho, entre aspas, mais fácil. Porque quando a pessoa não entende, ela vai falar: "Ah, volta", é garantido, É pelo isso menos ali aí. você É já o que tem. ela conhece, né? É o que ela pode ajudar naquele É momento. nessa hora que a teimosia faz total efeito, né. Com certeza. E o que que você não tolera de jeito nenhum em qualquer tipo de relação sua? Pensando na sua saúde mental. Em me desrespeitar, em passar por cima de mim e algo que vai me desrespeitar, ou vai me deixar triste, ou vai me deixar ou eu vou me sentir desvalorizada, ofendida, Uhum. magoada. Então hoje eu aprendi a me posicionar muito bem, assim, antes eu falava "sim" pra tudo, hoje eu falo: "Não, se pra mim faz sentido desse jeito, pra você faz? Porque se não fizer, então eu acho melhor parar por Cada aqui. um pro seu lado. Não fazermos negócio, não sermos cliente, não tem cliente que eu não faço mais, não faz sentido, entendeu, pra mim, Uhum. porque não batem mais os valores, sabe. Isso. Essa questão de, às vezes, entre aspas, demitir o cliente, as pessoas do universo do empreendedorismo, né, com as quais você tem contato, gera algum tipo de preconceito ou tipo assim, nossa, a Fernanda é louca de demitir algum cliente? Ou você percebe que todo mundo já entendeu isso? Todo mundo já entendeu isso. Todo mundo já entendeu isso dentro do empreendedorismo, que você não precisa vender para o cliente errado. Às Uhum. vezes ele quer negociar algo que vai acabar com o seu fluxo de caixa. Então não faz sentido para mim. Se o seu objetivo é entrar nessa negociação com aquela questão de só você se dar bem e o seu fornecedor não, então obrigada, para mim não faz sentido. Antes eu tentava de todas as formas entrar, mesmo que fosse ruim para mim. Mas hoje eu entendo que, cara, às vezes é melhor não vender do que vender, se for nessa negociação ruim. É. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas falando sobre isso, porque eu adoro conhecer pessoas com mais bagagem do que eu. Mas agora a parte mais legal, que todo mundo que chega aqui você vai fazer ela, todo mundo Ah, fica com meu medo. É Deus. o nosso bate-bola e jogo rápido. Então a dinâmica é muito simples, você já conhece. Eu te faço uma Uhum, pergunta e você responde com a primeira palavra que vier na sua cabeça. tudo bem. Um momento em que você quase desistiu. Quando eu tive depressão, Por que que você não desistiu? porque eu já tinha passado por momentos até mais desafiadores e eu não tinha desistido, então eu resolvi continuar. Qual foi a maior lição que o esporte, qual foi a maior lição que o esporte te trouxe? A questão da resiliência.
Algo que ninguém vê por trás do empreendedorismo. Os erros e as noites mal dormidas. O pessoal glamoriza isso demais, né? Exatamente. Um medo que hoje não te afeta mais. De colocar limite nas pessoas. Uma palavra que define a Deixa Ela Treinar hoje. Uma palavra? É. Ai, meu sonho. Meu E a sonho. Fernanda? A Fernanda, como assim? Uma palavra que te define. Ah, eu acho que é persistência. Eu acho que é isso. Persistência, talvez. É isso. Então é isso. Hoje a gente vai terminar o nosso podcast Reverso para falar um pouquinho sobre a história da marca. Fernanda, muito obrigada por dividir um pouquinho dos seus, não somente resultados, mas toda a sua trajetória, porque ela é com certeza engrandecedora para todo mundo que estiver nos ouvindo. Muito obrigada por transformar a vivência de várias mulheres, né, e tentar proporcionar um ambiente mais seguro para as mulheres no esporte. E para você que chegou até aqui, nos escutando principalmente a história da Fernanda e da Deixa Ela Treinar, não deixa de curtir esse episódio, compartilhar com uma amiga, se inscrever no canal e até 2026. Se Esse é o Deus nosso quiser. último episódio. Então, Feliz Natal, um ótimo ano novo para Fernanda, para todo mundo. E até a próxima. Valeu, pessoal.